Boa noite, meu nome é Laura e eu vou apresentar para vocês a aula de biologia com o tema vírus. Então, os vírus, são agentes causadores de patologia, tanto no homem quanto em muitos outros animais, vegetais e até em outros micro-organismos, como bactérias. Eles são desprovidos de organelos e metabolismo próprio. Então, eles não se desenvolvem em meios extracelulares, sendo parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus, têm como característica serem acelulares, ou seja, não possuírem organização celular, não possuírem nenhum tipo de organela, nenhum tipo de delimitação intracelular, nenhum tipo de delimitação citoplasmática, nem citoplasma, livre nos ambientes, eles podem se cristalizar, se tornando mais resistentes por muito tempo. São constituídos basicamente por proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e carboidratos. O material genético tem grande potencial de sofrer mutações e possuem dimensões ultramicroscópicas, sendo visualizados apenas em microscopia eletrônica. A estrutura de um vírus, então, é composta basicamente por material genético, capsídeo, o envelope e receptores virais. O material genético é composto por ácidos nucleicos, o capsídeo, que envolve o material genético, o envelope, que vai estar envolvendo o capsídeo e que pode ou não estar presente. Nem todos os vírus vai ter envelope aparecendo em alguns, E os receptores virais vão estar na superfície do vírus, seja no envelope, seja no capsídeo, O vírus sem envelope é chamado de vírus nu, e o vírus com envelope é chamado de vírus envelopado. Toda essa estrutura, do vírus com material genético e com envoltório é chamada de partícula viral completa ou vírion. O material genético viral ele pode estar solto, sozinho, no ambiente, Então, isso vai ser chamado de prion. Os vírus podem ter várias formas. O capsídeo ou o envelope pode se manifestar de diferentes formas, poliédrica, esférica, helicoidal e formas complexas, como essa daqui, de um vírus bacteriófago, ou seja, que infecta bactérias. Mais alguns exemplos de diferentes formas de vírus. As estruturas dos vírus, então, o material genético vai ser composto por ácidos nucleicos e pode ser tanto DNA quanto RNA. O capsídeo é um envoltório proteico que vai conter os ácidos nucleicos, o material genético. O envelope, então, ele vai envolver o capsídeo, recobrir o capsídeo, e ele é constituído por bicamada lipídica. E vocês já podem ter ouvido falar de bicamada lipídica, porque é a composição da membrana plasmática de células eucariontes, E os vírus que possuem esse envelope, então, eles obtiveram quando eles saíram das células que eles estavam infectando. Então, o envelope é um fragmento da membrana plasmática da célula que o vírus infectou. E ao brotar, ao sair dessa célula, ele é envolto por um fragmento da membrana e leva consigo essa membrana. Os receptores virais, eles vão estar expostos na superfície viral
e vão ser o antígeno viral, né? Eles vão servir tanto de reconhecimento das proteínas da membrana das células que serão infectadas, tanto para o reconhecimento do próprio sistema imune do organismo que vai ser infectado. O material genético do vírus, então, como eu disse, ele pode ser composto de DNA ou RNA. Os vírus de DNA são denominados desoxivírus, enquanto os de RNA são denominados ribovírus. Ambos podem ser de fita simples ou fita dupla. Na esquerda podemos ver um esquema de RNA de fita simples e na direita um DNA de fita dupla. No caso dos vírus, ambos podem ser de fita simples ou de fita dupla. Lembrando a diferença, né, entre o RNA e o DNA. Os nossos ácidos nucleicos, né, eles são compostos por bases nitrogenadas. E nós temos 6 tipos diferentes. No RNA, a gente vai ter a citosina, guanina, adenina e a uracila. Enquanto no DNA, a gente de novo vai ter citosina, guanina e adenina, mas a diferença vai ser que temos a timina em vez da uracila. Perdão, são cinco tipos diferentes, né? Mas então, quando ocorre a replicação do material genético, né, para a produção de proteína, para replicar o material genético, vai ser simplesmente multiplicado as bases conforme a ordem que elas estão. Mas então, para a gente fazer a transcrição, que é a transformação do DNA no RNA, a timina, né, do DNA vai sempre virar a uracila no RNA. É, e é isso. Então, fica sempre o questionamento. A timina no DNA, né, seria substituída no RNA pela uracila. Então, existe muito esse questionamento acerca dos vírus. Eles são seres vivos? Porque eles não possuem metabolismo próprio, eles não possuem organela. A sua única característica que seria incomum com os que são considerados seres vivos seria a capacidade de reprodução. Mas mesmo assim, essa capacidade de reprodução não é autônoma, não é independente. Então o vírus ele não consegue se reproduzir não estando parasitando, não estando infectando uma outra célula. Por não ter metabolismo próprio, por não ter todo um mecanismo de reprodução, replicação de material genético próprio, né? Então ele precisa de outra célula para conseguir até se reproduzir. Então essa é uma pergunta, um questionamento que segue aí. Alguns consideram que os vírus não são seres vivos, enquanto outros consideram, por possuir material genético, que são. Mas, enfim, os vírus ficam nesse limbo de definição. E, para se falar da reprodução dos vírus, a gente fala da replicação viral, né? Que é como ela é denominada. Os vírus têm 2 ciclos diferentes. O ciclo lítico, que vai ser o ciclo que vai resultar na morte da célula hospedeira, e o ciclo lisogênico, que vai ser o ciclo que não vai resultar na morte da célula hospedeira. O ciclo lítico, então, nessa imagem, para exemplificar,
a gente vai ver o ciclo de um vírus bacteriófago. Então, esse vírus, né, vai reconhecer as proteínas da membrana da bactéria, vai se aderir à membrana, à parede bacteriana e injetar o seu material genético, o seu DNA, dentro da bactéria, né, no citoplasma dessa bactéria. O DNA do vírus bacteriófago, ele vai se tornar mais semelhante ao DNA da célula hospedeira. As bactérias, elas possuem DNA circular. Então, o DNA viral, ele vai se tornar circular. Dessa maneira, o DNA viral vai, vamos dizer, tomar conta do mecanismo de reprodução, de replicação do material genético da célula hospedeira, e a célula passará a replicar o material genético, o DNA viral, em vez do DNA de sua própria célula. Assim, o material genético viral será replicado, assim como as proteínas virais serão reproduzidas, porque o material genético viral vai ser replicado, vai ser transcrito em RNA, e esse RNA vindo do material genético viral será traduzido em proteínas virais. Então, a célula deixa de exercer seu metabolismo próprio para exercer, né, para produzir tudo relacionado ao vírus, tanto o material genético, tanto as proteínas. E essas proteínas virais servirão para montar a estrutura do vírus, né, para montar o capsídeo. Então, dentro da célula bacteriana, será montado o capsídeo com o material genético viral dentro desse capsídeo, formando toda a estrutura do vírus, que posteriormente irá sair da célula, né, fazendo o rompimento dessa membrana, aí provocando a lise da célula, a morte celular. E assim é o ciclo lítico, né, que provoca a morte da célula hospedeira. Já o ciclo lisogênico inicialmente ele é igual ao ciclo lítico, né? O vírus vai injetar seu material genético, que vai ficar semelhante ao material genético da célula hospedeira. E no caso desse ciclo, o material genético vai se combinar ao material genético da célula hospedeira. E assim, essa célula vai continuar sua função normal, sua replicação normal, e as células filhas dessa célula infectada, né, as células que vão ser produzidas a partir da multiplicação dessa célula infectada, vão levar consigo esse material replicado que contém o material genético do vírus. Então, todas as células que vão ser produzidas a partir dessa vai ter seu material genético aquela parte que é do vírus. Então, vão ter várias células bacterianas com o material genético do vírus. E elas vão seguir se multiplicando, né, até o momento que algum estímulo provocará esse ciclo a se tornar lítico. Então, por um tempo, a célula não vai ser morta, né? Ela vai se multiplicar, a célula bacteriana, mas algum estímulo vai provocar que o material genético do vírus passe a produzir as proteínas virais, passe a montar a estrutura viral dentro de certa célula bacteriana, que irá causar a lise e a morte da célula quando esses vírus montados saírem, assim como no ciclo lítico. Então, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, né, vai chegar em um ponto que eles vão ter uma parte em comum, que eventualmente sempre irá causar a morte da célula parasitada. Um outro ciclo que a gente tem um pouco diferente também é um ciclo de um retrovírus. Então, um retrovírus, ele é um vírus que possui RNA, em vez
de DNA. E a diferença é que após aquela parte inicial de penetração do, de penetração e de injeção do material genético do vírus nas células hospedeiro, esse vírus com RNA, lembra que ele tem que fazer o seu material ficar semelhante ao da célula hospedeira? Então, esse RNA ele será sintetizado, ele vai sintetizar DNA a partir desse RNA viral sobre uma enzima chamada transcriptase reversa. Então, o processo de transcrição lá no metabolismo celular, em que o DNA ele é convertido em RNA, ele é reverso desse ciclo, né? O RNA viral, ele irá sintetizar DNA a partir desse RNA viral por causa dessa enzima chamada transcriptase reversa. E depois disso o ciclo vai seguir, como a gente viu antes, né? Em que o material genético do vírus então vai ser multiplicado, as proteínas virais vão ser produzidas e o vírus irá sair da célula e causar a morte, a lise dessa célula. E agora vamos ver então as principais viroses que podem acometer a população humana, né? Que são de maior interesse para a saúde pública. Porque como os vírus são organismos parasitas obrigatórios, né? Eles vão ter diversos mecanismos de parasitar as células e causar danos ao organismo hospedeiro por causar toda essa modificação ao metabolismo da célula que não tem jeito de não causar modificações ao metabolismo de todo o organismo que tem células parasitadas por vírus. Nós temos alguns métodos de transmissão mais comuns das doenças virais, né? Por meio de vetor, como por exemplo, em que um outro organismo que não é exatamente infectado pelas células virais passa para o hospedeiro mesmo, né, definitivo, como por exemplo a dengue. O Aedes aegypti é um vetor da dengue. Os vírus podem ser transmitidos por relações sexuais, né, que há um contato entre secreções. Pode ser transmitido pelo ar também, por meio de gotículas de saliva que ficam no ar. E outras gotículas mesmo que carregam os vírus, né? Partículas que carregam os vírus, as partículas virais. Substâncias ingeridas, seja água, alimentos, qualquer coisa que esteja infectada por partículas virais e sejam ingeridas por um potencial organismo que pode ser infectado. Transfusões sanguíneas também, se uma pessoa que está infectada por um vírus que é transmitido pelo sangue, essa pessoa doa sangue e a pessoa que recebe o sangue terá em seu organismo o vírus, né? Contato, às vezes, com a pessoa infectada, certas doenças podem ser o caso, e transmissão vertical, que é o nome dado para a transmissão da pessoa gestante para o feto, né, que está se desenvolvendo ali. Então, se a pessoa gestante tem determinada doença que pode ocorrer essa transmissão, tem grande chance do feto que está sendo gerado por essa pessoa adquirir a doença, né? Então, agora vamos ver algumas das doenças mais importantes. Começando pela rubéola. A rubéola é um vírus de RNA. A sua transmissão se dá por gotículas de saliva, secreções nasais e contato direto.
Os sintomas são mal-estar, febre baixa, aumento dos gânglios linfáticos cervicais e na região do pescoço, né? Por isso que é uma doença que incha o pescoço, né? E também surgimento de erupções cutâneas constituídas por manchas rosadas na pele. Essa doença apresenta maior perigo para pessoas grávidas, porque pode levar à malformação do feto. E a profilaxia é vacina, que é disponível, né? É disponibilizada. A cachumba é talvez até uma doença parecida, né? Pelos sintomas serem parecidos. Mas a cachumba é um vírus de DNA. A transmissão também se dá por gotículas de saliva, secreções nasais ou contato com objetos contaminados. Os sintomas são inflamação nas glândulas parótidas, né, que são as maiores glândulas salivares, assim, embaixo da mandíbula, do maxilar. Inflamação de outros órgãos, como testículos, ovários, pâncreas, pode até no cérebro e outros órgãos, e essa inflamação vai causar inchaço também, né? Essa reação inflamatória pode causar inchaço nesses órgãos infectados. E a profilaxia também é vacina. O sarampo é um vírus de RNA. A transmissão se dá por secreção dos olhos, nariz e garganta e gotículas de saliva. Os sintomas são febre, corrimento nasal, tosse, olhos vermelhos e lacrimejantes e manchas brancas e vermelhas pelo corpo. É uma doença que acomete principalmente crianças e ela causa o risco de infecções secundárias, porque apesar de por si só não ser uma doença muito perigosa, né, ela vai comprometer o sistema imune da pessoa infectada, e isso dá espaço para que outras infecções, sejam virais, bacterianas ou causadas por outros micro-organismos, venham acometer essa pessoa, né? E isso é o chamado de infecções secundárias. A profilaxia, no caso, também é vacina. A catapora, também é bem similar. Já é um vírus de DNA. A transmissão se dá por gotículas de saliva, contato com as lesões na pele da pessoa doente ou com roupas e objetos contaminados. Os sintomas são febre, cansaço, dor de cabeça, manchas vermelhas, bolhas e coceira excessiva. Então a pessoa, ela tá com a catapora, ela vai, coça essas manchas vermelhas, essas bolhas, e ali, nessa secreção que pode sair, vai estar cheia de vírus, né? Aí se essa secreção passa em um objeto, nas roupas, assim pode causar a transmissão dessa doença. Então, é muito importante que a pessoa com catapora não deixe que a pessoa fique coçando as manchas, as bolhas, até porque pode ferir mais ainda e pode piorar, pode aumentar a transmissão. A profilaxia, né, por vacina e também tratamento dessas feridas, dessas bolhas e evitar essa coceira para diminuir a transmissão. A gripe, né, é uma doença bem comum na humanidade, é uma doença que está sempre aí, e o vírus da gripe é um vírus de RNA. A transmissão se dá por gotículas de saliva e secreções nasais. É uma transmissão, né, que pode ser considerada pelo ar, porque as gotículas de saliva são expelidas ao falar, até respirar, então, e elas ficam no ar. Então, é uma transmissão que pode ser considerada pelo ar. Os sintomas são os sintomas clássicos: febre, prostração, dor de cabeça, dores musculares, tosse, espirros e obstrução nasal. É um vírus, uma doença que acomete o sistema respiratório, então vai ser até parecida com o caso no momento agora,
coronavírus, né? Apesar de que ele não é apenas uma gripezinha, mas por serem doenças que acometem o sistema respiratório, os sintomas podem ser parecidos. E a gripe, então, por que a gente tem que, né? Todo ano tem vacinação contra a gripe? Porque é um vírus que tem material genético extremamente mutável. Então, ele tem um escape do sistema imunológico muito alto. Então, você pode ter tido gripe um ano e o seu sistema imunológico combateu, criou a memória, né, para combater novamente. Só que o vírus com alta circulação pela população também, ele vai sofrer muitas mutações genéticas. Então, se você, vamos dizer, posteriormente de ter tido, é infectado novamente, o material genético desse vírus pode estar tão diferente, né, por ter sofrido tantas mutações, que o seu sistema imunológico não vai reconhecer. E por isso, então, a necessidade de renovação anual, constante, né, da vacina da gripe para tentar fazer o controle dessa doença que continua bem estabelecida na população humana, né? Apesar de ter um certo controle, é, ela está sempre aí. Todo ano tem caso, não é uma doença que até o momento conseguiu ser erradicada, né? Então, gente, trazendo o recado aqui de, por favor, vamos nos vacinar no SUS, né? Grande parte, todas as vacinas estão disponíveis no SUS. Vamos lá vacinar, porque ninguém merece ter essas doenças, né? Chatinhas. E se tem vacina, por que a gente não vai tomar, né? Inclusive a do corona, vamos vacinar, as vacinas estão aí e são seguras, e só assim que a gente vai conseguir voltar à vida normal, né? Então, saindo um pouco dessas doenças que todas essas que a gente já viu até agora, no caso, seria o caso de ter vacina, né? Vamos ver um pouco do HIV ou da AIDS. A AIDS é uma sigla em inglês, né? Mas traduzida seria a síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Então, a pessoa que adquire esse vírus pode ter um tempo de incubação de 2 a 3 anos, ou até mais tempo, né, que não é apresentado sintomas. Então, nesse momento, a pessoa ela não desenvolveu a doença, não desenvolveu a AIDS. Ela apenas está infectada com o vírus HIV. A partir do momento que desenvolve sintomas, né, é que a pessoa vai desenvolver o quadro mesmo da doença. E esse vírus, ele ocorre, o mecanismo dele, né, principal, é a destruição dos linfócitos T do organismo humano, né? Ele vai se reproduzir nessas células e vai causar a destruição delas. E isso leva à perda da imunidade do organismo. Por isso que é a síndrome da imunodeficiência. E essa perda de imunidade é tão grande que o perigo é maior para a pessoa que tá infectada, né? São as infecções oportunistas, as infecções secundárias. O sistema imune da pessoa fica tão debilitado que ela não consegue mais combater nenhuma infecção que ela venha a adquirir. E isso, né, pode levar a óbito a pessoa por não conseguir mesmo combater o mais simples doença que em outros casos seriam combatidos. Então, a transmissão ocorre por meio de transfusão de sangue de pessoas infectadas, uso de instrumentos cirúrgicos ou seringas contaminadas, relações sexuais sem proteção ou transmissão vertical, que, lembrando, é a transmissão, né, da pessoa gestante para o feto. Aqui eu vou passar um vídeo para vocês que explica um pouco sobre essa questão.
Pessoal, neste vídeo vamos te apresentar a Mandala da Prevenção, que reúne ações e medidas que, juntas e combinadas, buscam diminuir o número de novos casos de HIV e infecções sexualmente transmissíveis. Vamos falar de proteção? Então bora bater um papo saúde! Nos últimos 10 anos, tem sido observado o crescimento do diagnóstico de novos casos de pessoas infectadas pelo HIV no Brasil. Jovens com menos de 30 anos e pessoas com mais de 60, principalmente os homens, têm sido as faixas etárias com maior crescimento dessas infecções. Mas toda pessoa que faz sexo precisa estar atenta às formas de prevenção que são oferecidas gratuitamente através do SUS. Vamos conhecer? Primeira ação é usar preservativo, masculino ou feminino, e o gel lubrificante. Essa medida é a mais básica, mais eficaz e mais recomendada e sempre necessária e também mais conhecida. As camisinhas são distribuídas gratuitamente nas unidades de saúde, assim como o gel lubrificante. Ele vai ajudar a diminuir o atrito e evitar possíveis fissuras ou machucados que vão facilitar a infecção por bactérias e vírus. Sexo entre homem e mulher, entre mulheres e entre homens precisa de proteção. E a gente precisa não ter preconceito com as camisinhas distribuídas nas unidades de saúde, tá bom? A segunda ação é testar regularmente para HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis e as hepatites virais. Você que está vendo este vídeo já fez seus testes neste ano? Ou melhor, você alguma vez já fez esses testes? Médicos e médicas desse meu Brasil, vocês têm seguido as recomendações do Conselho Federal de Medicina de prescrever esses exames sempre que for possível aos seus pacientes? Infelizmente, muitas pessoas não conhecem o seu real e atual status de saúde. Medo, vergonha, insegurança? Deixe isso tudo para lá e faça os seus exames. Ninguém, além da sua equipe de saúde, precisa saber disso. A terceira ação fala a respeito de tratar todas as pessoas que foram diagnosticadas com HIV ou AIDS. Se diagnosticada como portadora do vírus HIV, a pessoa precisa iniciar o tratamento imediatamente. Os remédios são distribuídos gratuitamente pelo SUS e devem ser tomados com disciplina todos os dias. Diversas pesquisas mundo afora têm apontado que pessoas que vivem com HIV e que fazem o tratamento corretamente passam a ter a carga viral indetectável e assim chegam ao ponto de não transmitirem o vírus. A quarta ação é a profilaxia pós-exposição, a PEP. A PEP é indicada quando há risco de infecção após qualquer contato com material possivelmente infectado. Casos de violência sexual, acidentes de trabalho, relações sexuais sem preservativo ou que houve o rompimento da camisinha são alguns exemplos de casos que podem levar ao uso da PEP. Após esse contato de risco, a pessoa tem até 72 horas para procurar o serviço de saúde e iniciar o tratamento com a PEP, que consiste em tomar remédios por 28 dias e realizar alguns exames. A PEP não substitui o uso da camisinha. A quinta medida é a PrEP, profilaxia pré-exposição. A PrEP é uma medida que passou a ser disponibilizada pelo SUS em 2017 e já tem até um papo saúde sobre ela, vale a pena conferir. Pessoas não infectadas, mas que são consideradas mais propensas ao risco de contato com HIV, ou casais sorodiscordantes, em que uma pessoa vive com HIV e a outra não, são indicadas para usar a PrEP. A PrEP também não substitui o uso da camisinha. A sexta medida diz respeito em diagnosticar e tratar pessoas com outras infecções sexualmente transmissíveis e as hepatites virais. Além do HIV/AIDS, existem outras infecções sexualmente transmissíveis que também precisam ser prevenidas. Nos últimos anos, também tem sido observado um assustador aumento de novos casos de sífilis, gonorreia, clamídia, hepatites e outras infecções. Várias dessas doenças são silenciosas e às vezes levam anos para se manifestar. Quanto mais tempo demorar o diagnóstico e o tratamento, maiores são os prejuízos para a saúde do indivíduo e para as pessoas que se relacionam com ele. Prevenir a transmissão vertical é a sétima medida. Prevenir a transmissão de infecções da mãe para o bebê. Gestantes precisam fazer exames para identificar possíveis ISTs a cada 3 meses. Se os exames apontarem alguma infecção, o tratamento deve ser iniciado imediatamente e a sua parceria sexual ou as suas parcerias também devem ser tratadas e acompanhadas. A oitava ação diz respeito à imunização contra a hepatite B e o HPV. Algumas ISTs podem ser prevenidas com vacinas.
Por isso, é importante estar de olho no calendário de vacinas do Ministério da Saúde e sempre checar se a sua carteirinha de vacinação está atualizada. O nono e último item fala sobre a redução de danos, medidas que são praticadas para diminuir o risco de infecção ou transmissão das ISTs em situações que fogem do controle ou dos cuidados dos profissionais de saúde. Por exemplo, no caso dos usuários de drogas injetáveis, são distribuídos kits para uso individual que devem ser descartados após o uso. E eu acrescentaria um item 10 nessa nossa lista: acabar com o preconceito e todas as formas estúpidas de segregar as pessoas. Procure pesquisar e conhecer mais sobre as infecções sexualmente transmissíveis e você verá que a ignorância e o nosso desconhecimento sobre a sexualidade ou sobre as relações sexuais só nos atrapalham. O objetivo deste vídeo é garantir que pessoas como eu e você possam viver plenamente a sexualidade sem medo, independente da condição física ou financeira, orientação sexual, idade, religião e estado civil. Até o próximo Papo Saúde. O vírus da herpes, então, é um vírus de DNA. Ele pode aparecer no tipo 1, chamado de oral ou labial, ou no tipo 2, chamado herpes genital. A transmissão se dá no tipo 1 por saliva e excreções, e no tipo 2 por contato sexual. Ele é um vírus latente, então os sintomas, né, que seriam as feridas e secreção de pus, eles não estão ocorrendo, se desenvolvendo a todo momento. Então o vírus ele fica desativado, fica atenuado por um tempo e ou uma queda de imunidade da pessoa infectada ou algum fator assim, o vírus vai provocar, né? Essas feridas vai provocar os sintomas. Então, ele é um vírus latente que fica inativo há um tempo, mas mesmo assim, mesmo com ele inativo, pode ocasionar alguma transmissão, apesar da chance ser menor, mas a chance de transmissão ela é maior quando a pessoa está em fase de manifestação da doença mesmo, né? Então, a profilaxia além de ter tratamentos, algumas pomadas que são tratamentos, a profilaxia principal é evitar o contato direto com a pessoa infectada em fase de manifestação da doença. As hepatites virais. A hepatite é uma doença que é qualquer infecção no fígado e que pode ser ocasionada por vários fatores, né? A gente tem hepatite que pode ser ocasionada por exagero de bebida, remédio, por realmente exagero na ingestão de substâncias que sobrecarregam o fígado, né, que podem levar a um quadro de hepatite. Mas então, as hepatites virais, elas vão ser causadas por vírus. Essa infecção no fígado vai ser causada por infecção viral. E nós temos 3 tipos, a B e a C. Os métodos de transmissão, né? Na A, é a gestão de água e alimentos contaminados por fezes de indivíduos doentes. Na V, via parenteral, inoculação subcutânea, intramuscular, endovenosa, de produtos que contenham sangue ou outras secreções contaminadas por esse vírus, por meio de seringas, agulhas, material cirúrgico, contato direto com sangue, secreções do corpo de pessoa infectada, secreções que podem ser sêmen, secreções vaginais, isso se configura, né, como meio de transmissões em relações sexuais não protegidas, e também pode ser passado pelo leite materno, lágrima e saliva. E a hepatite do tipo C, né, ocorre transmissão por meio de sangue e relações sexuais sem proteção. A profilaxia vai ser o cuidado higiênicos de todos os tipos,
em todos os tipos, né? No caso da A, lavar bem os alimentos, purificar a água. No caso da B, fazer, não compartilhar seringas, limpar bem materiais, evitar contato com sangue ou secreção de pessoas infectadas, sexo com proteção, e nascer, né, de novo. Evitar o contato com sangue e sexo com proteção. Esses seriam os cuidados higiênicos de profilaxia. E no caso da hepatite A e da hepatite B, existe a vacinação. A poliomielite, né, também chamada de paralisia infantil, é causada por um vírus de RNA. A transmissão se dá por via digestiva, pela injeção de água e comidas infectadas, ou gotículas de saliva e secreções nasais. É uma doença em que o vírus ele é absorvido pelas células do intestino, né? A penetração principal se dá pelas células do intestino, mas esse vírus ele se movimenta até chegar até atingir tecidos nervosos. Por isso que ele causa a paralisia infantil, porque ele danifica os tecidos nervosos, o sistema nervoso central, podendo, né, ocasionar a paralisia. E os métodos de profilaxia, né, a vacinação e saneamento básico. E a poliomielite, pelo menos no Brasil, é uma doença que é praticamente considerada extinta, né, por meio de campanhas de vacinações que ocorrem há anos. Essa doença foi realmente extinta na população. E, né, o famoso Zé Gotinha, ele é justamente a doença a vacina da poliomielite, por meio da gotinha. E é muito importante, né, que continue ocorrendo essa campanha de vacinação, que as pessoas continuem levando para vacinação não só da poliomielite, né, porque é uma doença assim que pode ser muito prejudicial para as pessoas e que foi praticamente erradicada na população, né? E então é muito importante que ela continue, a vacinação continue para que não dê chance dessa doença voltar, se for o caso. E por último, a gente vai ver a hidrofobia, também conhecida como raiva. É um vírus de RNA. A transmissão se dá pela saliva de animais contaminados. Os sintomas são febre moderada, dor de cabeça, insônia, ansiedade, sensação de dor e formigamento na região da ferida, né? Normalmente pode se dar por mordida ou até um animal contaminado lambe qualquer ferida que tenha na sua pele, né? Aí que ocorre a penetração do vírus. Mas esses são os sistemas iniciais, os sintomas iniciais. Depois pode ocorrer excitação cerebral, crise de delírio e de agressividade, espasmos musculares dolorosos, convulsões, paralisias, elevação de temperatura e asfixia terminal. Então é uma doença que, assim, se não é tratada inicialmente, ela pode ser grave, pode ser fatal. E a profilaxia se dá principalmente pela vacinação, tanto de animais, né, animais domésticos, levem para vacinar contra a raiva, campanhas de vacinação até de animais de rua, né, o recolhimento e a vacinação desses animais de rua é importantíssimo para conter essa doença, né, e também evitar que essa doença chegue até em animais silvestres e seja transmitida em populações de animais silvestres, e também evitar que, claro,
essas doenças cheguem aos humanos. Então, a vacinação, tanto dos animais quanto dos humanos. A vacinação em humano, caso você seja mordido por um animal de rua que você não conhece, né? Um animal que você não saiba ser vacinado, procure um posto para fazer a vacinação, porque o animal pode estar infeccionado, mesmo você não sabendo. Então, a vacinação vai ser muito importante para, para a profilaxia dessa doença e evitar mesmo a transmissão dela pela população. Então, essas são as principais, uma das principais doenças, né, que estão que afetam a população humana. Obrigada pela atenção. Eu vou deixar alguns exercícios na pasta do Drive, né? E, e é isso, pessoal. Talvez na próxima aula, talvez não. Na próxima aula eu vou deixar meu contato, então, para se vocês tiverem dúvida, poder entrar em contato. Eu também tenho contato de vocês. E é isso. A gente se fala e se vê na próxima semana.